claro, tirar o visto do Alexandre e dos comparsas dele é muito bom, é muito forte. Inclusive, antes, até um ano atrás, isso era inimaginável. Eu volto a dizer, a mídia fazia chacota. Mas agora é realidade. Só que existe. Vamos parar de falar de visto aqui agora. Falei de Interpol, falei de extradição, falei de projeto de visto. Só que existe uma coisa, vou entrar num outro capítulo, que é uma coisa muito mais séria do que isso. E sobre a qual nós também já falamos aqui no programa da semana passada. E do que a gente está falando? A gente está falando das sanções financeiras do OFAC. As tais das sanções OFAC. E eu já disse para vocês, quem assiste o Paulo Figueiredo Show, aliás, muita gente assiste o Paulo Figueiredo Show pelo visto, porque nós estamos nos aproximando de 38 mil pessoas assistindo o programa de hoje. E eu estou dizendo para vocês, eu digo para vocês, é assumido, eu não me esfurto de dizer que eu estou trabalhando ativamente para que estas sanções financeiras emitidas pelo governo dos Estados Unidos sejam aplicadas a Alexandre de Moraes. Essas chamadas sanções OFAC, elas são tão sérias que o apelido delas é a pena de morte financeira. Vocês devem lembrar que quando o Ancapso trouxe aquela notícia de que o Alexandre estaria tirando dinheiro do BTG aqui nos Estados Unidos e mandando para o Brasil, eu expliquei por que essa seria uma medida absolutamente ineficaz. Expliquei também que essas sanções, porque nas ações do Rumble, sobre as quais nós vamos tratar logo mais, porque nós temos novos desdobramentos no caso Trump Media e Rumble versus Alexandre de Moraes, mas nesse caso, os advogados do Boy Schiller, um dos grandes escritórios de advocacia dos Estados Unidos, mencionam que o caso do Alexandre é muito similar ao do promotor do Tribunal Penal Internacional que foi sancionado com essas sanções do tipo OFAC pelo Trump. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Agora, meus amigos, essa pauta deixou de ser uma pauta meramente antecipada pelo Paulo Figueiredo Show. Ela foi antecipada na semana passada, é óbvio que ela foi antecipada, porque eu sei o que está acontecendo. E ontem nós tivemos, não mais o Paulo Figueiredo dizendo numa live com o Eduardo Bolsonaro, olha, eu acho que tem 60% de chance do Alexandre receber essas sanções. Olha, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho. Mas nós passamos a ter pela primeira vez ontem um membro do Congresso dos Estados Unidos, o deputado Rich McCormick, que fez um requerimento formal à Casa Branca de Donald Trump, pedindo para que o Alexandre seja incluindo não somente nas sanções de visto, que nós tratamos aqui no bloco anterior, mas, muito pior também, que sejam aplicadas ao Alexandre de Moraes essa chamada pena de morte financeira, que são as sanções OFAC através da lei Magnitsky. Se você não lembra de quem é Rick McCormick, é esse cara aí, sentado comigo e Eduardo Bolsonaro na semana passada. E o que diz a carta do Rich McCormick? Eu vou ler para vocês de forma exclusiva, porque eu obtive uma cópia dessa carta que eu quero ler aqui no Paulo Figueiredo Show. Coloca pra gente, Bruno. A carta é destinada ao presidente Donald J. Trump, à Casa Branca, 1600 Pennsylvania Avenue, em Washington. Ela também é com cópia para o secretário de Estado Marco Rubio e ao conselheiro nacional de segurança Mike Waltz. Diz a carta: prezado Trump, presidente Trump e conselheiro de segurança nacional Mike Waltz. Estou lendo a carta aqui. Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato das eleições do próximo ano.
O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui nos Estados Unidos indictment e denúncia são coisas parecidas, mas a denúncia que eles estão dizendo aqui, que é o momento que nós chegamos, do ex-presidente Jair Bolsonaro não se trata de justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de lawfare judicial, da mesma forma que o presidente Trump foi alvo antes de realizar o maior retorno político da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026 antes mesmo que um único voto seja contabilizado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão, ao Estado de Direito e solicitamos respeitosamente que tomem medidas para garantir que o Brasil tenha eleições livres e justas em 2026. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Seu ataque a plataformas como o X e Rumble resultou em ações judiciais movidas pela Trump Media, expondo seu total desrespeito às leis americanas e às proteções da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Em resposta ao processo, Moraes retaliou proibindo todos os vídeos do Truth Social no país, aplicando multas pesadas ao X de Elon Musk, que já havia sofrido sanções semelhantes, e uma proibição total, e impondo uma proibição geral ao Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de usuários dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos, e ameaçando um CEO americano, o Chris Pavlovski, com acusações criminais. A gente já vai chegar nisso hoje. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros determinem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky, foi criada para combater. Suas flagrantes violações dos direitos humanos, sua censura a opositores políticos e o uso do poder judiciário para manipular eleições justificam a aplicação imediata de sanções por parte dos Estados Unidos da América. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para a tomada de medidas contra uma corte estrangeira que atua de forma ilegal e contrária aos interesses dos Estados Unidos. Eu estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibição imediata de vistos e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm autoridade para tomar essas medidas, e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se nada for feito, estaremos sinalizando que os Estados Unidos toleram uma tirania judicial que ameaça não apenas a democracia brasileira, mas também os nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher os seus próprios líderes nas urnas e não vê-los ser removidos por um juiz arbitrário. Os Estados Unidos devem se posicionar em defesa da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Assina congressista Rich McCormick. E a informação que eu tenho é que novos congressistas devem assinar a mesma carta, exortando e pedindo ao presidente Trump para que haja de forma decisiva contra o Alexandre de Moraes. Para garantir aos nossos 43 mil espectadores nesse momento que a gente não vai fazer confusão por aqui, eu vou explicar de novo o que são as sanções OFAC e o que é a Lei Magnitsky e qual é o poder do presidente dos Estados Unidos nesse sentido. As sanções têm esse nome de OFAC. OFAC significa Office of Foreign Assets Control, né? O escritório de controle de ativos no exterior. Então, o que significa isso? Essas funções OFAC funcionam como uma espécie de bloqueio total do sistema financeiro global. Quando alguém entra na SDN list,
na lista SDN, SDN vem de Specially Designated Nationals, ou pessoas, né, designadas especialmente. Não só nos Estados Unidos, que a vida financeira, quando o cara entra na lista SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba. Não é só nos Estados Unidos. Não adianta a pessoa tirar o patrimônio dos Estados Unidos e levar para o Brasil. A vida financeira dessa pessoa acaba no mundo inteiro. Por isso que é a tal da pena de morte financeira. O próprio Elon Musk pensa que você precisa ter ativos no Brasil para ter problema. Então, se você tira o seu dinheiro dos Estados Unidos, pronto, está problema resolvido. Não funciona assim, porque o sistema financeiro internacional ele gira em torno do dólar e dos bancos que têm conexão com os Estados Unidos. Então, qualquer instituição que continue fazendo negócio com alguém sancionado, no caso, se o Moraes for sancionado, essa pessoa pode sofrer sanções secundárias, o que significa ser expulsa do mercado financeiro internacional, e nenhum banco quer correr esse risco. Então o resultado é que mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, em qualquer outro lugar, os bancos simplesmente encerram as contas para evitar problema. E é um efeito cascata. Inclusive no Brasil. O sujeito não consegue mais abrir um cartão de crédito. Ele não consegue ter uma conta num crediário no Magazine Luiza. A reação padrão do mercado financeiro é simplesmente cortar laços com esse indivíduo leproso. E foi exatamente isso que aconteceu com Karim Khan, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele entrou nessa SN List, os bancos ao redor do mundo fecharam todas as portas para ele. E o que diz a ação do Rumble? O que diz agora o congressista Rich McCormick? Que a razão para a ordem executiva usada contra o Khan pode ser idêntica à eventual ordem emitida contra o Alexandre. Dá para copiar e colar a decisão. E é nisso que eu tenho trabalhado incessantemente. Eu já disse, a gente ainda não chegou lá. Mas eu estava otimista na semana passada que nós íamos chegar e estávamos avançando nessa direção. E agora nós estamos bem mais avançados. Então, assim, sanção ao FAC não é brincadeira. Se você perguntar, Paulo, você prefere uma ordem de prisão, seu nome na lista Interpol, ou uma sanção ao FAC? Eu falo, pô, bota meu nome na lista Interpol à vontade. Sanções ao FAC são a pena de morte financeira. Agora, o que é lei Magnitsky? E é legal porque o Alan puxou uma referência do Olavo de Carvalho, que em 2021, dizendo que a lei Magnitsky era a salvação do Brasil. E eu fico absolutamente radiante de estar dando seguimento às ideias do professor Olavo de Carvalho. Se você acha que o Olavo morreu, o Olavo não morreu, não. O Olavo vive. Vive através de nós. Vive através do Alan, vive através de mim, vive através de tantos outros dos seus milhares de alunos. E o que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky, oficialmente conhecida como Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act, é uma legislação federal americana que foi aprovada em 2016 que permite que o governo dos Estados Unidos possa impor sanções, inclusive sanções OFAC, contra estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção em qualquer lugar do mundo. Entendeu onde é que a gente quer chegar? A Lei Magnitsky é uma das mais poderosas ferramentas da política externa americana, porque ela afeta a capacidade de quem é sancionado de acessar esse sistema financeiro internacional. Então, o que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky é o mecanismo pelo qual essas sanções, ou FAC, que eu expliquei agora há pouco, são implementadas. Pode parecer complexo, mas não é. Sanções ou FAC são o tipo das sanções financeiras. Lei Magnitsky é a forma como é o que dá poder ao presidente de aplicar essas sanções. Porque quem executa essas sanções? O presidente dos Estados Unidos. Não precisa de votação no Congresso. Então basta o Donald Trump decidir o que quer fazer, que com uma canetada ele estabelece a maior punição possível para o Alexandre e companhia. O Trump voltou.
Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.